Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai discutir um tema que, olha, mexe com o futuro de muita gente. Onde é que as crianças aprendem de verdade sobre dinheiro e, mais importante ainda, sobre dívidas? A nossa conversa, ela parte de umas reflexões bem interessantes da Roquei Dube, lá do blog Dinheiro que Me Veja, no texto Não Tenho Dinheiro, mas Tenho Parcelas. E a questão central é direta. Será que os hábitos financeiros das crianças são assim quase que totalmente moldados pelo que elas veem em casa, pelo exemplo dos pais? Ou será que a escola, com a educação financeira formal, ainda tem um papel importante, talvez até mais do que a gente imagina? Bom, eu vou defender aqui que o exemplo em casa é, assim, disparado a influência principal. E eu já vou argumentar que, olha, embora a força do que se vive em casa seja sim enorme, né? Não dá para negar. O papel da escola é crucial. Não pode ser deixado de lado. A escola oferece um tipo de conhecimento mais organizado, sabe? E ferramentas para pensar criticamente que muitas vezes não aparecem em casa. E isso, para mim, tem um valor imenso. A minha linha é a seguinte: a criança aprende sobre dinheiro por imersão mesmo, sabe? Observando todo santo dia os hábitos dos pais. E não é só como eles gastam, mas como eles lidam com dívida, com parcelamento. É aquilo que a Roquei Dube chama como a ironia perfeita de um melhor MBA do mercado. A convivência com você. O X da questão, para mim, é o que ela define como incoerência domiciliar. Quer dizer, o que adianta falar para a criança economizar se ela vê o carrinho do supermercado lotado toda semana, mesmo sabendo que a conta está no vermelho? Ou então, quando os pais justificam aqueles gastos por impulso como um mimo, a gente merece, mesmo sem poder, né? A gente vê essa normalização do crediário, das parcelas. Parece que não acaba nunca. É a tal geração que herdou boletos que a Dube fala. E aí, nesse cenário, até uma ideia boa, como um cartão pré-pago de mesada, ela perde o sentido. Porque se o dinheiro que cai ali vem de um orçamento familiar que já está todo furado e ansioso, a criança não aprende a gerenciar. Ela aprende que dinheiro é uma coisa meio mágica, que aparece e some sem conexão com o esforço, com o planejamento de verdade. Essa base da relação com a grana, incluindo os medos, os desejos, ela é formada muito antes de qualquer aula de matemática financeira. Ela é absorvida ali, no dia a dia, no que não é dito, mas principalmente no exemplo que os adultos dão. Sim, eu entendo perfeitamente essa linha. A força do exemplo do dia a dia é quase física, né? Seria até ingenuidade ignorar como essa rotina em casa molda as atitudes das crianças. Agora, colocar a escola num segundo plano assim, aí eu já acho um equívoco, sabe? Para muitas crianças mesmo, a escola é o primeiro lugar e às vezes o único, onde elas vão ter um contato mais estruturado com conceitos financeiros que são chave. Juros, planejamento, a ideia de orçamento, de poupar. É ali que a língua das finanças pode começar a ser entendida, organizada. A própria Dube, aliás, ela menciona os professores heróis, e eu acho esse ponto muito significativo. Porque apesar de todas as dificuldades que a gente conhece bem, salário baixo, falta de material, o contexto social dos alunos que é super desafiador, esses professores tentam tocar no assunto. E essa tentativa por si só já mostra que existe uma necessidade ali e um potencial que a gente não pode simplesmente descartar. A escola pode sim, e em muitos casos até consegue, ser um contraponto importante para essa banalização da dívida, que está tão enraizada na nossa cultura, né? E que muitas vezes ecoa dentro de casa com aqueles ditados tipo, quem não deve não tem crédito. Entendo. Talvez a escola não consiga sozinha reverter anos de exemplos inconsistentes em casa, claro. Mas ela pode plantar sementes importantes de consciência financeira, pode mostrar que existem outros caminhos, introduzir a ideia de que é possível ter liberdade de escolher com tempo e consciência, como diz o texto. Mesmo que essa liberdade só vá ser usada de fato lá na frente. Ignorar esse potencial da escola me parece um pouco precipitado. Eu reconheço esse potencial, digamos, teórico. Mas a minha questão é a efetividade disso na prática, sabe? Diante da força do que a criança vê todo dia.
Você fala em apresentar conceitos formais, tá? Mas como é que essas ideias que são meio abstratas para uma criança podem competir com a realidade concreta que ela vive, tipo 24 horas por dia? A forma como ela internaliza o comportamento dos pais, essa aprendizagem quase que por osmose, né? Absorvendo sem nem perceber as atitudes, as decisões sobre dinheiro, isso me parece ter um impacto muito mais profundo, mais duradouro. A tal incoerência domiciliar que a Dúbia apronta, ela cria uma confusão na cabeça da criança, uma dissonância cognitiva mesmo. Tipo, na escola ela ouve, tem que planejar, mas aí chega em casa e vê o imediatismo, o comprar agora. Ouve sobre o perigo dos juros, mas vê o parcelamento como a única forma de ter as coisas, quase um ritual que todo mundo faz. A minha preocupação real é que o ensino da escola, por mais correto, por mais bem intencionado que seja o professor, acabe sendo neutralizado mesmo pela força esmagadora do exemplo vivido. A criança pode até aprender a fórmula dos juros compostos na aula, mas se a mensagem que ela recebe em casa, mesmo que implícita, é compra agora, paga depois, a gente merece, qual o aprendizado vai realmente ficar? Qual vai guiar as decisões dela no futuro? Mas veja bem, talvez não seja uma questão de um anular o outro, sabe? Uma competição direta. Eu vejo mais a escola como quem fornece uma caixa de ferramentas intelectuais. A instrução formal, mesmo que não mude o comportamento da família ali, no curto prazo, ela pode dar para a criança a linguagem e os conceitos que ela precisa para analisar de um jeito mais crítico aquilo que ela observa em casa. Ela pode começar a entender por que o orçamento está sempre apertado ou o que significa de verdade aquela taxa de juros no carnê da loja que o pai paga todo mês. Essa capacidade de dar nome às coisas, de analisar, de sacar os mecanismos por trás do que parece normal, isso é um primeiro passo essencial para uma eventual mudança de visão ou de atitude lá na frente. Pode não mudar a dinâmica da casa na hora, concordo, mas oferece um entendimento que a pura imitação não dá. É a diferença que eu acho crucial entre só repetir um padrão e começar a questionar esse padrão, mesmo que seja só para si mesma, no início. A escola pode ser quem acende essa faísca do questionamento. Será que a gente não está subestimando um pouco o poder dessa semente de análise crítica? Essa ideia de ferramentas intelectuais é boa, é interessante, mas aí a gente bate de frente com as limitações práticas que a própria Dúbia descreve tão bem, né? De forma até dura. Você fala em catalisador do questionamento, mas como é que isso vai acontecer em escolas que, poxa, mal dão conta do básico? A gente está falando de professor ganhando mal, muitas vezes desmotivado, lidando com um aluno que chega na sala com fome, com outras necessidades básicas que não são atendidas. Querer discutir planejamento financeiro de longo prazo com uma criança cuja preocupação imediata é se vai ter o que comer mais tarde, parece no mínimo desconectado da realidade dela, né? Jogar nas costas da escola a responsabilidade por não conseguir reverter um quadro social e familiar tão difícil é, como o texto sugere, meio que fingir que o problema é mais simples do que ele é. As barreiras estruturais são gigantes. Em muitos lugares parecem quase intransponíveis. O esforço de um professor individualmente pode ser heróico, não tira o mérito. Mas muitas vezes parece que ele está tentando apagar um incêndio com um copo d'água. A dimensão do problema em casa e na sociedade parece simplesmente esmagar a intervenção da escola. Olha, eu não discordo que essas limitações existem e que são graves. Elas são muito reais, são dolorosas e precisam de solução urgente, de política pública séria. O meu ponto não é culpar a escola ou fingir que essas barreiras não existem. É defender o potencial que a escola tem e a importância da gente não desistir dela como um lugar essencial de formação, inclusive financeira. O próprio fato de muitos professores tentarem abordar o tema mesmo nessas condições tão ruins já mostra a relevância que eles que estão ali na ponta percebem. Agora, imagina o impacto se tivesse investimento de verdade, formação continuada para esses professores sobre o tema, material didático adequado, apoio psicossocial para aluno e para professor. A escola, mesmo hoje, com todas as suas falhas, já consegue ser, para muitas crianças, um raro vislumbre de uma outra realidade, uma fonte de informação e, quem sabe, de esperança fora de um ciclo em casa que pode ser muito limitador ou até prejudicial. A gente não pode simplesmente dizer, não funciona por causa dos problemas e largar a mão dessa frente. O esforço que existe hoje,
mesmo sendo insuficiente, já faz diferença para alguns, já planta ideias que podem brotar mais tarde. Desconsiderar o papel que a escola poderia ter e que, de alguma forma, já tem, apesar de tudo, seria um erro estratégico enorme para a formação das próximas gerações. Tem um ponto que a Dub destaca e que para mim está totalmente ligado ao ambiente de casa, que é a tal da conversa elegante sobre a falta de dinheiro, sobre a escassez. A habilidade de dizer não, de comunicar limites, de explicar que é preciso escolher, o valor de esperar, usar aquelas frases tipo, olha, isso não cabe no nosso orçamento agora, ou a gente vai ter que escolher entre isso e aquilo, ou ainda, que tal a gente pensar junto como conseguir isso mais pra frente? Isso tudo me parece depender demais da dinâmica da comunicação dentro da família. É na rotina, é naquelas pequenas negociações do dia a dia por causa de um brinquedo, um passeio, uma roupa nova, que esses conceitos de limite, de escolha, se tornam concretos, são aprendidos de verdade. A escola pode até fazer um jogo, uma simulação de orçamento, mas a vivência real da escolha, da frustração que tem que ser adiada, da negociação envolvendo dinheiro de verdade da família, isso acontece em casa principalmente. Como é que a escola consegue replicar essa experiência tão íntima? Concordo totalmente que a prática diária dessa conversa elegante é, na essência, algo familiar, sem dúvida. Mas, ainda assim, a escola pode ter um papel complementar aqui e bem importante. Ela pode, por exemplo, ensinar como ter essa conversa de um jeito construtivo, pode mostrar modelos de diálogo, discutir formas de lidar com a frustração que vem junto com o não agora, pode reforçar que é legítimo dizer não posso comprar isso agora e que isso não é uma falha, não é falta de amor. E, talvez o mais crucial, a escola pode explicar o porquê por trás das escolhas financeiras de um jeito mais estruturado, sabe? Introduzindo conceitos como de custo de oportunidade, aquela ideia simples, mas tão forte de que quando você escolhe gastar com uma coisa, está abrindo mão de outra. Ou a lógica do planejamento a médio e longo prazo. Pensa naquelas famílias onde essa conversa simplesmente não acontece, onde qualquer limite de dinheiro é dito com culpa, com raiva. Nesses casos, a escola pode ser o primeiro lugar onde a criança ouve que limites são normais, são saudáveis e que planejar não é só se privar, mas é uma ferramenta para conseguir coisas maiores lá na frente. Isso conecta direto com outro ponto muito crítico que a Dub levanta, essa banalização profunda da dívida na nossa cultura aqui no Brasil. Ela acerta na mosca quando diz que o financiamento virou jargão de amor próprio. Essa cultura que acha normal e às vezes até acha bonito viver parcelando tudo. A ideia de que ter crédito, e portanto dívida, é sinal de status. Lembra do quem não deve não tem crédito? Isso é muito, muito forte. Está em todo lugar, não só em muitas casas, mas na sociedade, na publicidade, nas conversas de bar. A minha dúvida é, com essa maré cultural empurrando tão forte, que força real a escola tem para ser um contraponto que funcione? O discurso da escola sobre ser prudente, sobre evitar dívida desnecessária, não corre um risco enorme de soar totalmente ingênuo, desconectado da realidade que a criança percebe, onde, como a Dub ironiza, parcela nem é dívida, é presente. Parece uma luta muito desigual, sabe? Davi contra Golias, onde o Golias é essa cultura do consumo a crédito, reforçada todo dia em casa e na rua. É um desafio gigantesco, não tem como negar. A pressão da cultura é real, é constante. Mas é justamente por ser um espaço que pode ser externo a essa norma cultural imediata que a escola ganha importância. É num ambiente da escola que se pode, talvez pela primeira vez para muitas crianças, desmontar de forma crítica esses jargões perigosos que você mencionou. É lá que dá para analisar de um jeito mais objetivo, sem aquela carga emocional do desejo imediato, as consequências reais de viver endividado cronicamente. Mostrar o custo invisível que está por trás daquela facilidade aparente das parcelas que cabem no bolso. A escola pode estimular um questionamento que talvez nunca surgisse sozinho em casa ou no grupo de amigos, onde a regra pode ser justamente aceitar a dívida sem questionar, como se fosse parte da vida. Pode ser o lugar onde a criança começa a ligar os pontos e a entender que, como a Dub sugere, acumular coisas comprando a prazo não leva necessariamente à tranquilidade, à paz financeira. Oferecer essa distância crítica, essa capacidade de analisar a própria cultura de consumo, esse é um papel muito valioso e talvez insubstituível que a escola pode ter.
mesmo que a briga contra essa maré cultural seja difícil e contínua. Bom, resumindo a minha posição, então, a educação financeira que cala fundo, aquela que realmente forma a relação emocional e os comportamentos automáticos que a gente tem com o dinheiro, ela é forjada ali no dia a dia do lar. É o exemplo diário, é a atmosfera que se respira em casa sobre grana e dívida, é a consistência ou a falta dela, né, entre o que se fala e o que se faz. Para mim, esses são os fatores que decidem o jogo. Eu reconheço, sim, os esforços, que são admiráveis, e o potencial da escola, mas eu continuo vendo a capacidade dela de superar essa influência constante e visceral do ambiente doméstico como limitada. Não só pelas barreiras estruturais que a gente já falou, mas pela própria natureza de como a gente aprende, né? Que absorve o exemplo vivido de um jeito muito mais intenso do que a instrução formal. E eu reafirmo a minha convicção de que, embora o lar seja sem dúvida nenhuma a base, a escola oferece um complemento essencial e, em muitos casos, um contraponto que pode ser transformador sim e que a gente não pode se dar ao luxo de subestimar. Ela dá o conhecimento formal, as ferramentas conceituais para análise crítica e, o que é crucial, um espaço para questionar as normas da cultura e da família que podem ser limitantes ou até prejudiciais. As dificuldades, as limitações da escola são reais, são graves, mas elas só mostram como é urgente fortalecer a escola, apoiar os professores e não diminuir a importância dela ou descartar a função que ela tem na formação de cidadãos mais conscientes com o próprio dinheiro. A escola pode ser, sim, um agente de mudança, ajudando a quebrar ciclos de endividamento que passam de geração para geração, como a própria Dub ilustra com exemplos de crianças que levam o aprendizado para dentro de casa. Fica claro, né, que o jeito como as crianças aprendem sobre dinheiro é um processo bem complicado. Uma teia complexa, com fios que vêm de casa, da escola, da cultura em geral. Não tem resposta fácil nem solução mágica para um desafio desse tamanho. Exatamente. O texto da Roprey Dub, Não Tenho Dinheiro, mas Tenho Parcelas, ele nos cutuca, né? Faz a gente pensar sobre a nossa própria responsabilidade como adultos, em como a gente está moldando, querendo ou não, a relação que as próximas gerações vão ter com dinheiro, com consumo, com dívida. Analisar essas diferentes perspectivas, o poder inegável do exemplo em casa e o potencial talvez ainda pouco explorado da educação formal ajuda a gente a entender melhor a complexidade toda. O material dela oferece um ponto de partida excelente para uma reflexão que é necessária, e não só para pais e educadores, mas para a sociedade como um todo.